Oi, gente, meu nome é Priscila. Vamos continuar a leitura de Mateus. Estamos em Mateus 5, as bem-aventuranças. Vendo a multidão, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: Jesus, Jesus era incomum. Os fariseus usam roupas elegantes, caras e tudo mais. Imagine se um fariseu vai subir no monte e assentar na grama, na sujeira. Nunca. Mas Jesus, ele se assentava na sujeira, na grama mesmo, no monte, fazia de tudo para se aproximar, chegar mais perto das pessoas. Eu tive uma experiência com Jesus, foi nos meus primeiros anos de conversão, que Jesus, eu sonhei com ele, e ele estava sentado no chão comigo, encostado na parede, e eu toda apaixonada olhando para ele, e ele falava do jeito sábio dele, e balançava a cabeça assim. Então, Jesus, ele é próximo. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Pobres em espírito, pessoas pobres em espírito, são pessoas humildes, que não se sentem superiores, que vejam que são pecadores mesmo, que precisam de salvação mesmo. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Se alegrar na tribulação. Eu, por alguns momentos, já consegui fazer isso, porque a gente vê que esse mundo, as coisas desse mundo são passageiras e tudo que a gente consegue nesse mundo, a alegria é pouca ali. E mas Jesus, tudo que ele dá é eterno, ele satisfaz a nossa alma, ele é alegria. E ver que ele te pede para fazer algo e pode ser difícil, mas você ama tanto Jesus, você sabe que tudo que ele te pede é bom, é para o seu bem, por mais que seja difícil fazer, você vai lá e faz, e você vê que o resultado do que você fez gera resultado, frutos em você e gera frutos nas outras pessoas. E nossa, aí é uma alegria mesmo quando você passa por essas coisas difíceis, mas o resultado é muito bom. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado e pisado pelos homens. Nós somos o sal da terra. Se a gente não estiver perto de Jesus, se a gente não fizer a diferença, não ser salgado, a gente não serve mesmo para nada. É como qualquer outra pessoa no mundo que só trabalha, estuda para ter dinheiro. Então a gente precisa estar perto de Jesus, a gente precisa ser sal, ter alguma coisa salgada em nós para a gente fazer a diferença. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifique o Pai de vocês que está nos céus.
Isso é um incentivo de que Deus vai nos colocar na frente das pessoas para iluminar, para ser a atenção, para ser inspiração. É só a gente aguardar o tempo certo, porque não dá para esconder a gente, não dá para deixar a gente escondido por muito tempo. Deus vê essa necessidade de expor a gente, de mostrar a gente para as pessoas, porque a gente é luz. Não pense que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade: enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou a menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazer o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu digo que, se a justiça de vocês não for superior à dos fariseus, mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram que foi dito aos seus antepassados: não matarás. Quem matar está sujeito a julgamento. Mas eu digo a vocês que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão, racá, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Pois isso, enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. O adultério. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás, mas eu digo: qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério no seu coração. Se o seu olho direito faz pecar, arranque e o lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se sua mão direita o fizer pecar, arranque-a e lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Nossa, essa questão de olhar para as pessoas. Eu tinha pensamentos horríveis, arados. Os pensamentos me agoniavam muito, me perturbavam. Eu cheguei ao ponto de pensar que não ia ficar pura, que eu ia ficar assim. E era tão forte que eu não conseguia não olhar para as pessoas, para as partes íntimas das pessoas. Eu passava na rua e meu olho já ia para essas partes das pessoas. Nossa, era estranho e difícil. Mas como Jesus falou, que se a nossa mão nos faz pecar, arranque e jogue fora. Então é para a gente ser radical. Eu tive que ser radical para vencer. Parei de ver tudo que dava gatilho, que lembrava essa questão na internet, biquíni, cenas impróprias, eu não via de jeito nenhum. Escolhia o que era para ver na internet na lupinha. Eu orei, jejuei muito, li muita Bíblia, fiz até terapia para conseguir superar. Foi dito: aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz com ela se torne adúltera, e quem se casar com uma mulher divorciada está cometendo adultério. Os juramentos. Você também ouviu o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os seus juramentos que você diz diante do Senhor. Mas eu digo: não jure de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é a estrada dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto
um fio de cabelo seja o seu sim, sim e o seu não, não. O que passa dito vem do maligno. Essa questão de juramento era muito comum na época de que Jesus estava na terra, porque eles juravam pelo templo, juravam pela oferta, eles juravam pelo santuário, eles juravam por tudo. Jesus viu a necessidade de cortar isso. Não, vocês vão dizer sim, sim, não, não. O que é a sua ação tem que ser verdadeira. O que você fala tem que ser verdadeiro. Você não pode ser mentiroso nas suas palavras e nem nas suas ações. Vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Mas eu digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar a você a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem pede e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo: ame os seus inimigos e orem por aqueles que perseguem, para que vocês venham a ser filhos do Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre os bons e sobre os maus, derrama chuva sobre os justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como é perfeito o Pai celestial de vocês. Uma coisa que eu aprendi com Deus é que as pessoas, nós somos ovelhas. Então nós somos levadas por um pastor, por pensamentos, por sentimentos. Muitas das vezes as pessoas estão sendo levadas pelo demo, pelo inimigo, pensamentos e sentimentos. E o inimigo, ele só é vencido com oração, com jejum. Normal as pessoas fazerem com que a gente fique chateada, falar besteira ou agir. Então a gente tem que perdoar, a gente tem que parar de ter rancor, porque nós mesmos, eu mesma falo isso. Para eu não falar besteira, não agir de forma errada, eu tenho que orar, tenho que jejuar, tenho que pedir muita ajuda de Deus. Então, se é difícil para mim, imagine para outra pessoa. Então é isso, gente. Essa foi a leitura de hoje.